E nessa noite, nós temos uma palavra que nós vamos ministrar a você. E ela vai percorrer o mês de setembro. O mês de setembro, ele tem uma particularidade muito, muito especial. Porque é o mês de uma campanha nacional, né? E não somente nacional, mas alguns países também aderem a essa campanha no mês de setembro, contra o suicídio. E nós não temos notícias nos noticiários sobre suicídios. Por quê? Porque se nós colocar lá, né, no jornal, houve tantos suicídios, nós vamos incentivar as pessoas a cometer o suicídio. E nós não queremos isso. Nós queremos desincentivar, fazer com que essa obra maligna acabe logo. Então a gente não vê muitos anúncios sobre suicídio, mas aquelas pessoas que nós conhecemos, que são próximas, amigo de um amigo de um amigo, né? E a gente acaba conhecendo. E a gente consegue perceber a quantidade de pessoas que acabam entrando nesse caminho do suicídio, achando que tirar a sua vida é aliviar a sua dor. Elas estão com tanta dor, elas estão com tantos problemas, elas estão com tantas situações pessoais para resolver e também extrapessoais, que elas acabam acreditando que a única solução para elas é retirar a sua própria vida. E elas não entendem que elas estão saindo de um probleminha e entrando num problemão, no fundo de um poço, porque o suicídio nós sabemos que não vem de Deus. E em cima desse tema do suicídio, em cima desse setembro amarelo que nós chamamos, que damos esse nome, e essa semana eu descobri, minha cunhada fez uma postagem, eu descobri o porquê setembro amarelo, porque essa campanha ela nasceu a partir de um rapaz que tinha um Mustang amarelo e ele comete suicídio. Então, e foi no mês de setembro, e por isso amarelo. Se o Mustang fosse azul, ia ser setembro azul. Foi dado setembro amarelo por causa do carro amarelo do rapaz, né? Então, quem é que sabia disso? Ninguém sabia. Só eu. Viu só? O culto do pastor é informação também. Viu? É cultura, gente, ó. Tá bom. Força e resistência é o que nós precisamos. Se nós não tivermos força e se nós não tivermos resistência, nós não vamos conseguir vencer algumas coisas na nossa vida e vamos acabar nos desmotivando. A Bíblia, ela nos fala de força e ela nos fala também de resistência. E todos nós sabemos, quando um atleta, por exemplo, ele se prepara, um nadador, por exemplo, ele vai se preparar para uma Olimpíada, ele precisa de força. Mas se ele não tiver resistência, não adianta nada. Um corredor que vai correr uma maratona, nós temos aqui um maratonista, cadê o irmão Josué? Cadê o Josué Ramos? Está ali, um maratonista, tirou o primeiro lugar várias vezes, e ele tinha o quê? Força, mas além da força, ele também tinha a resistência. Só a força não é o suficiente, e só a resistência também não é o suficiente, mas é um somatório de força mais a resistência que vai me levar a conseguir então chegar em alguns lugares e obter algumas vitórias. Isso no nosso mundo físico aqui. Mas e no mundo espiritual? Nas regiões celestiais? Será que é assim que acontece também? E eu quero ler um texto com você, no livro de Efésios, capítulo 6. Eu quero ler 8 versículos da palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, e verso 10 em diante. Abra sua Bíblia, seu celular, ou então acompanhe no nosso telão. A linguagem que nós usamos é a NVI. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, diga comigo, finalmente. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus,
para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Tem momentos que a força será suficiente, tem momentos que a resistência será suficiente, tem momentos que vamos precisar das duas coisas juntos. Isso no mundo físico, isso para um atleta, isso para um trabalhador, mas isso também nas regiões, se aplica nas regiões espirituais. Porque nós precisamos de resistência para enfrentar as lutas, as batalhas e as afrontas do inimigo que vem sobre nós. O texto que nós lemos diz que a nossa batalha não é contra pessoas, não é contra irmãos, contra irmãs, ou contra inimigos que às vezes denominamos que existem. A nossa luta não é contra seres viventes, seres humanos. Embora a gente veja tanta guerra covarde acontecendo por aí, tantas coisas que não deveriam acontecer, a nossa guerra não é contra as pessoas. Guerra contra pessoas são guerras de interesses, são guerras de orgulho, como nós vemos hoje acontecendo no mundo. Mas a nossa verdadeira batalha, a nossa verdadeira guerra não é humana, ela é espiritual. Ela não acontece nesse patamar o qual nós estamos aqui vendo, mas ela acontece num patamar que nós não estamos enxergando, mas que existe. O mundo espiritual, ele é real, ele é verdadeiro e ele existe. E nós precisamos ter o quê? Força e resistência para vencer as batalhas no mundo espiritual. Nós precisamos dessa força. Mas quando nós não temos essa força, quando nós não temos forças de batalhar, quando nós não temos resistência para enfrentar um desafio, quando não temos força e resistência para enfrentar algo mal, e nós queremos desistir, quantas vezes e quantos de nós já não pensou em desistir da fé? Quem aqui já pensou em desistir da fé alguma vez? Eu fui o primeiro a levantar a mão. O que, o senhor pastor? Eu. Quantos de nós já não pensou em desistir? Quantos de nós já não pensou em retroceder? Quantos de nós já não pensou, olha, eu não tenho mais força, eu não consigo mais? Eu acho que praticamente todos nós, poucas mãos não levantaram. Mas a grande maioria de nós já pensamos em algum momento, e aí nós usamos várias expressões: puxar o freio de mão, jogar a capa, chutar o túnel, e aí a gente usa um monte de expressão, que na verdade quer dizer desistir, parar, retroceder, não avançar, não lutar mais, não querer conquistar mais, desistir da batalha, desistir da guerra, desistir da luta. E o que fazer, queridos, quando nós perdemos as forças? O que fazer quando nós perdemos a resistência? O que fazer quando as lutas da nossa vida elas são tão grandes e às vezes se junta tudo? Se junta um problema pessoal que você já está tendo com você mesmo, uma crise com você mesmo, eu não sei quem eu sou. Às vezes nós mais velhos, nós homens mais velhos, temos as famosas crises de identidade que os jovens têm. Quem eu sou? E chega um momento na nossa vida, a gente pergunta assim:
Vem cá, quem eu sou? O que eu poderia ter sido? Por que eu não melhorei? Por que eu não fiz algo em tempo hábil? Agora eu estou tendo que correr e fazer em tempo recorde. E nós começamos às vezes a entrar em um mundo injusto com a gente mesmo. Querendo às vezes encontrar motivos e razões para tomar decisões e desistir de tudo. E nesses momentos que nós precisamos de força e de resistência. Mas se a gente não tem, o que a gente faz? Não é como ir no mercado e comprar alguma coisa que esteja faltando no nosso armário, não. Nós estamos falando de algo espiritual que não depende somente de nós, mas que depende também de nós. Que a força que nós precisamos para ter vitórias na nossa vida, ela surge em nós, através de nós. Essas forças são encontradas em Deus, mas é através da nossa vida, através da nossa atitude, através da nossa busca, é que nós nos fortalecemos. E esse texto de Efésios, ele nos dá um manual de como adquirir força e como adquirir resistência. Mas antes de falar sobre cada uma dessas ferramentas, eu preciso dizer para você que se nós estamos falando de algo que é exclusivamente espiritual, diga assim comigo, espiritual, não humano. Não é algo humano, é algo espiritual. Se nós vamos entender por que as nossas forças às vezes acabam, por que a nossa resistência às vezes acaba, nós precisamos primeiramente, antes de tudo, nós precisamos abandonar as forças e as resistências humanas que nós criamos. Porque nós não conseguimos lutar com armas humanas, batalhas espirituais. Nunca vamos conseguir vencer. Nós nunca vamos conseguir vencer um desafio espiritual com armas humanas. Nunca. Eu nunca vou conseguir ter uma vitória espiritual utilizando atributos que são humanos. Nunca. Eu preciso de atributos espirituais. E o texto de Efésios, ele começa dizendo no versículo 10, no capítulo 6 e no verso 10, ele usa a palavra finalmente. Ele diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele usa essa palavra, ele usa esse texto em Efésios. E por que ele usa essa palavra finalmente? Aqui, no contexto, nos capítulos anteriores, nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando como que o marido deve tratar a esposa, como que a esposa deve tratar o marido, ensinando como o pai deve tratar o filho, como o filho deve tratar o pai. Vamos ver o apóstolo Paulo ensinando como deve ser a vida da comunhão das pessoas na igreja. Por quê? Porque vários problemas estavam acontecendo em Éfeso. E o apóstolo Paulo então ele está dizendo, olha, vamos consertar essas coisas. Vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo, vamos arrumar aquele outro. Isso aqui não pode ser assim, aquilo não pode ser daquele jeito. E ele começa a consertar tudo, mas chega no capítulo 6 e chega no verso 10, ele usa a palavra finalmente. E nós sabemos que o Novo Testamento ele é escrito em grego. Primeira tradução dele para o inglês. Depois, do inglês, nós retiramos então a nossa tradução do português. E às vezes nessas traduções e mais traduções, nós perdemos um pouco da essência do que a palavra realmente quis dizer. Ainda mais com a grandiosidade de traduções bíblicas que temos hoje. E quando eu ganhei um presentaço da igreja no meu aniversário no ano passado, retrasado melhor, ano passado eu ganhei esse tablet abençoado aqui,
Amém? E no ano retrasado, eu ganhei um dos melhores kits de comentários bíblicos que existe no mundo, de Chaplin. E ele tem sido um referencial para mim. E às vezes eu vou lá buscar neles. E eu fui buscar neles essa palavra finalmente. Porque ela é uma palavra que ela se sobressai no texto. E essa palavra finalmente, ela é escrita em grega como toloipon. E ela significa daqui para frente. O apóstolo Paulo, ele dá todas aquelas coordenadas de como tem que ser uma vida na comunidade, deveres conjugais, pais com filhos, como que os funcionários devem tratar os seus patrões. Está aqui em Efésios capítulo 5. Você que é patrão, ali diz como o funcionário tem que se comportar e como que o patrão tem que se comportar com o funcionário também. E aí ele chega no 10 e ele diz assim, finalmente, ou seja, deu até aqui, daqui para frente, de hoje em diante, é isso que ele está dizendo, daqui para frente, toleipon, daqui para frente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Até aqui, vocês precisaram que eu intervisse nos problemas de relacionamento de vocês, nas questões conjugais, nos problemas dentro da igreja, nos mimimis que acontecem, mas daqui para frente, de hoje em diante, a partir de agora, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele simplesmente dá um basta naquilo que estava acontecendo para trás, e ele diz, vai ter que mudar daqui para frente. Vai ter que ser diferente. Vocês vão ter que tomar uma atitude. Então eu quero começar nessa noite dizendo para você, finalmente, toleipon, daqui para frente. Eu não sei quais são as lutas que você tem travado até a sua chegada aqui. São 8h04. Eu não sei quais as lutas que você travou até as 8h03. Mas o que eu sei é que a partir dos 4 minutos, das 8 horas do dia de hoje, daqui para frente, você vai se revestir das forças e do poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Talvez você chegou aqui sem esperança, talvez você chegou aqui cheio de problema, talvez você que está em casa, dos vários irmãos que estão assistindo em casa, talvez você que está em casa, e coloca um amém aí, né, nos nossos comentários, diga aí para a gente saber que você está nos assistindo. A gente não tem como saber se você está nos assistindo no YouTube, se você não comentar. Então bota um ok, bota um oi, bota um paz do Senhor, né, faz um sinal de fumaça, qualquer coisa, que a gente saiba que você está aí, né? Diga um amém bem forte aí, escreva um amém bem grande, né? Deixa o like, curta, essas coisas tudo, né? Até aqui. Talvez até hoje você tenha vivido uma vida de dificuldade, de problema, um evangelho que não é real. Existe um evangelho que muitas vezes é pregado, o evangelho do sofrimento, o evangelho que crente tem que sofrer, que crente tem que passar trabalho, o evangelho que a gente diz, carrega a tua cruz, e quando a gente fala isso, a gente olha para a cruz como se fosse uma coisa ruim. Mas quando Jesus ele diz para mim carregar a minha cruz, ele diz para mim ser igual a Ele, para me tornar igual a Ele, para mim tomar posse das bênçãos que Ele adquiriu na cruz para a minha vida. Não é algo pesado, não é algo ruim, não é um castigo. Então nós temos que tirar essa visão de um evangelho pesado, ruim, de um evangelho aonde não é bom estar, mas que eu estou nele, porque se eu não estiver nele eu não sou salvo. Nós temos que tirar a visão de um evangelho que é fraco. Não,
Servir a Deus. Eu não sirvo a Deus porque Ele pode fazer alguma coisa na minha vida. Eu não sirvo a Deus porque Ele pode me abençoar. Eu sirvo a Deus porque eu sei que Ele é o meu Senhor, o meu Redentor. Porque eu quero morar no céu. Porque eu sei o que Ele fez na cruz do Calvário por mim. E porque eu sei que no mundo não há alegria, não há felicidade sem Jesus. Não há. Não há vitória sem Jesus. Não há bênção sem Jesus. Não há vida próspera sem Jesus. Então eu preciso servir a Ele, com todo o meu coração, com toda a alegria que há na minha vida. Por quê? Porque existe uma batalha, que está sendo travada. Mas quando nós olhamos para o Senhor, finalmente, daqui para frente, de hoje em diante, você precisa tomar uma nova postura. Você precisa tomar uma nova postura diante do Senhor, se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Pastor, eu estou lutando, o senhor não sabe o que eu estou passando. Daqui para frente, de hoje em diante, tem que ser diferente. Daqui para frente, de hoje, pastor, eu estou passando as maiores lutas financeiras que o senhor não imagina. Eu estou passando problemas de enfermidade. Eu não consigo dormir à noite. Eu dependo de remédios. Pastor, a minha vida está um caos. Então, finalmente chegou o teu dia. Daqui para frente, você precisa se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Amém? Você pode profetizar isso. A palavra diz que ora nós falamos e ora nós profetizamos, né? Então você precisa profetizar uma palavra de conhecimento para o seu irmão agora. Diga para ele assim, ó, daqui para frente, de hoje em diante, a partir de agora, fortaleça-se no Senhor e no forte poder do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! É no Senhor a nossa fortaleza. Provérbios capítulo 18, versículo 10 diz que o Senhor é uma torre forte, e os justos correm para ela e ficam nela seguros. Ele é a minha torre forte, Ele é a minha fortaleza. Isaías capítulo 40, versículo 29, fala que é Ele quem fortalece o cansado e dá vigor àquele que está sem força. É o Senhor, é só Ele, ninguém mais consegue fazer isso. Pastor, se eu ganhasse melhor, se eu ganhasse mais, eu não ia passar por tantos problemas, eu não ia estar com tanta dificuldade. Estaria também, porque não é o dinheiro que te fortalece, não é o dinheiro que fortalece o cansado, não é o dinheiro que dá força àquele que está sem vigor, é o Senhor. Com dinheiro ou sem dinheiro, é Ele que te fortalece, e é Ele quem te dá vigor, é Ele quem te ajuda a continuar. Mas se nós não abandonarmos as forças humanas, nós não conseguiremos obter vitórias nas fortalezas celestiais. Porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. Não é qualquer um, não é qualquer coisa, não é um simples pensamento. As tuas lutas não é contra um simples pensamento, mas são contra forças espirituais malignas, fortes demais. Você não pode confiar na sua força física, pensando que você vai conseguir sozinho. Jeremias, ele fala no capítulo 17, versículo 5, ele diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço forte, faz da sua carne, faz da sua inteligência, faz da sua moral, faz dele mesmo o seu braço forte. Ele diz: essa pessoa vai apartar o coração do Senhor. Quando eu coloco a minha expectativa no meu braço forte, na minha força, nas minhas fortalezas, eu me aparto do Senhor, eu me afasto do Senhor, porque eu acabo confiando em mim mesmo. Mas daqui para frente, de hoje em diante, eu confiarei no Senhor, as minhas forças serão do Senhor. Então, primeira coisa, nós já sabemos
que o nosso adversário não é humano, que as nossas forças humanas são ineficazes. Amém? Então nós começamos aprendendo isso. Não adianta eu ser forte, ser inteligente. Não adianta nada. As forças precisam vir do Senhor. Segunda coisa que nós precisamos entender, que essas batalhas que nós vivemos, essas lutas que nós enfrentamos, não são para serem lutadas, enfrentadas com coisas normais. Nós precisamos utilizar os equipamentos corretos. Precisamos utilizar os equipamentos corretos. Quais são os equipamentos corretos, pastor? A Bíblia fala, as armaduras de Deus. Versículo 13, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Escute, olhe para esse versículo. Ele diz, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Olha quanta informação boa aqui, e não tão boa. Ele está dizendo que vai ter dia mau. Amém? Está dizendo isso ou não? Meus professores. Ele está dizendo que vai ter dia mau. Ele está dizendo que vamos ter que resistir. Não está dizendo que ele vai resistir por nós. Está dizendo, olha, vai ter dia mau e você vai ter que resistir a esse dia mau. Mas quando isso acontecer, você vai permanecer o quê? Inabalável. Tem dia mau e tem resistência. Tem dia mau e você vai ter que perseverar. Tem dia mau. E no dia mau você vai ter que ter força e resistência para permanecer inabalável. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus. Quase que deu ruim aqui, gente. Ele diz o quê? Vistam. Tentei desvestir e o negócio não deixa. É esse pessoal da mídia. Eles aprontam essas coisas comigo. Vamos ver se dá devagarinho. Devagarinho dá. Amém? Atrapalhou minha mensagem de casaco. Não, pode deixar aqui um pouquinho, presbítero Roberto. Não, pode levar. Obrigado. Deixa aí em cima aí na cadeira aí. A gente não combinou. Por que eu tirei o casaco? Eu vou jogar o casaco em você agora e vai acontecer nada. Vai acontecer nada, irmão, quando eu jogar o casaco em você. Vai ser um fiasco só. Ele diz, vistam toda a armadura de Deus. Escute com atenção. Vestir não é o mesmo que ver, que conhecer e que saber. Vestir algo não é o saber que esse algo existe. Eu vou usar o exemplo do meu casaco, que o presbítero Roberto levou. Meu casaco está onde, irmãos? Está na primeira cadeira. Eu sei que ele está ali. Eu conheço ele. É o meu tamanho slim. Ele é meu. Eu gosto dele. E esse daí eu já tenho ele há um tempinho. Ele é meu. Eu sei onde ele está. Mas eu não estou vestido. Então ele não me adianta. Ele está ali agora, servindo de pendurio de cadeira. Não me adianta nada, porque eu não estou vestido com ele.
A palavra diz: vistam a armadura. Não adianta, vamos supor que o meu casaco seja a armadura. Não adianta a armadura estar ali, não adianta eu estar vendo ela, não adianta eu conhecer todas as peças dela, não adianta eu saber quanto ela custou, se eu não estiver vestido. Quero que você entenda isso. Porque frequentemente alguém diz, a gente escuta muito isso: pastor, fulano está afastado, mas conhece a palavra. Irmão, pelo amor do meu grandioso Deus, se conhecesse a palavra, não estaria afastado. As pessoas se afastam porque não conhecem a palavra e não conhecem o poder de Deus. Elas acham que conhecem. Pastor, mas foi uma frustração. Não interessa, se eu conheço a palavra, não há frustração que me tire da presença do meu Deus. Mas o Roberto, já que o Flávio não está aqui, o Roberto falou mal de mim na igreja. Não importa se o Roberto falou mal de ti na igreja, nada que o Roberto fale pode acabar com a sua fé. Não importa. Por mais que a gente queira, por mais que a gente deseje dizer, não, tal pessoa, irmãos, se quem não está na igreja, eu venho na igreja todo domingo, eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo, eu clamo ao Senhor, eu leio a Bíblia, eu leio o livro, eu entro em consagração, eu faço meu devocional, e eu mesmo assim me acho um inútil. Estando na igreja todo dia, eu vim morar do lado da igreja para ver se eu fico mais crente. Se você que está na igreja todo dia ouvindo a palavra, ouvindo uma palavra revelada como essa, como que eu vou comparar você com quem está na bebida, com quem está numa festa, com quem está na luxúria da concupiscência da carne? Como que eu vou dizer que eles conhecem a Deus? Se conhecesse a Deus, estaria sentado onde você está agora. Ou você que não pôde vir por algum motivo e está nos assistindo pela internet. Conhecer, saber que existe, não é vestir. Eu saber que Deus existe, eu saber o endereço da igreja, ou o meu nome está lá, citado como membro, não é o suficiente, se eu não estiver vestido de Jesus, se eu não estiver vestido da graça e do poder de Deus nas nossas vidas. A palavra precisa ser vivida, a palavra precisa ser vestida por todos nós. Não tem outra forma. Não basta saber que existe armadura espiritual, e se existe armadura espiritual, é porque existe batalha espiritual, e não basta eu saber que isso existe. Não basta. É como num velório, que você já ouviu falar várias vezes. As pessoas chegam lá no velório, pastor, ai pastor, graças a Deus que estava bem com Deus. Não vem na igreja, não aparece na igreja faz anos. Ai pastor, estava bem com Deus nos últimos dias, como tinha se aproximado de Deus, como falou de Deus. E às vezes nós que estamos ali, os pastores, os irmãos que vão fazer um ato fúnebre, para não ser incoerente, ou para não ter que aplacar mais ainda a tristeza das pessoas que estão ali, às vezes a gente acaba, eu fico quieto, às vezes, mas às vezes a gente até, para compartilhar daquele sofrimento, daquela dor tão grande, pois é, né irmão, porque as pessoas se confortam com as mentiras e com as ideias malucas, de que servir a Deus é só saber aonde Ele está, de que servir a Deus é só saber aonde fica a igreja, servir a Deus é saber que a igreja, que Deus, domingo está lá no José Bonifácio 1229, em Passo Fundo, no bairro Cruzeiro, CEP 99 070, e 070, não basta irmãos,
Isso não é o suficiente para a gente ir para o céu, não. Eu saber o endereço de igreja, eu ter carteirinha de membro. Pastor, mas eu levo uma grande oferta. O presbítero Rogério falou hoje, eu dei uma grande oferta. Amém pela sua oferta, vai ajudar muito a obra de Deus, mas isso não te leva para o céu. Não tem terreno no céu para venda. Quem vende terreno do céu é esses caras aí que não entendem nada de Bíblia. E que é só roubar você. É os fariseus da época. Não tem terreno no céu à venda. No céu tem um lugar preparado para aqueles que forem encontrados santos, redimidos do pecado, no dia da vinda de Jesus. É esse o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Eu vou estar lá. Na primeira rua direita, na frente daquela árvore grandona que vai ter, ali é minha casa. Quem quiser me visitar, lá no céu, na rua de ouro e de cristal. Esquina da rua de marfim. Bem ali eu vou estar. É um endereço que a gente não sabe como vai ser. Não tem como imaginar, porque a Bíblia fala que as ruas são de ouro, as ruas são de cristais, lá não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá tristeza, não haverá choro. Dá para imaginar um lugar desse, irmãos? Por mais que a gente queira imaginar, a nossa mente é pequena demais para algo tão grande de Deus. Mas às vezes nós trocamos esse algo tão grande de Deus por esse algo tão pequeno da terra. Tem coisas aqui nessa terra que me dominam, e essas coisas que me dominam vai impedir você de morar no céu com Ele. Nós temos, irmãos, muitos crentes mal sucedidos na fé. Tem muito crente que é mal sucedido na fé, que não se preparam para uma vida espiritual, não se preparam para ir para o céu com Jesus, e vários são os motivos. Talvez por preguiça, porque tem gente que tem preguiça de buscar Deus, tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a palavra, tem preguiça de se consagrar, tem preguiça de jejuar, mas não tem preguiça de ficar 4 horas na frente do videogame, não tem preguiça de passar 6 horas na frente de uma série, não tem preguiça de assistir 10 temporadas da sua série favorita, não tem preguiça de dormir o dia inteiro, mas tem preguiça de buscar Deus. Ou talvez, não seja pela preguiça, talvez alguns são mal sucedidos na fé, porque são indiferentes. A fé é indiferente, tanto faz como tanto fez, tanto faz servir a Deus como não servir a Deus, tanto faz dar na cabeça ou na cabeça dar, o bicho vai morrer do meu jeito. São indiferentes com a fé, não estão preocupados com a fé, não estão preocupados com a sua salvação, com a sua vida espiritual, não estão preocupados que Jesus está às portas. Jesus está às portas para buscar a igreja dele. Jesus, ele está voltando, a igreja precisa estar preparada para a volta de Cristo, nós precisamos estar preparados para o dia que as trombetas tocarem, nós subir para o céu juntamente com o Senhor, precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Não adianta a gente se preparar para ter sucesso aqui na terra. Talvez aqui na terra será dias de luta, talvez aqui na terra será dias de aflições, talvez aqui na terra será dias que serão difíceis de enfrentar, mas nos céus tudo vai passar. No céu não vai ter mais essa perseguição que tem aqui, no céu não vai ter mais essas frustrações que tem aqui, no céu não vai ter mais essas enfermidades que tem aqui, no céu não vai ter mais esse monte de brigarreiro que tem por aqui. No céu vai ser paz. Vale a pena o céu ou não, gente? Vale a pena ir para o céu ou não? Eu anseio ir para o céu, eu desejo muito ir para o céu, eu quero muito encontrar o meu Jesus.
Quero muito. Anseio demais. Quero conhecer Jesus. Tem duas pessoas que eu quero muito conhecer. Primeiro é o meu Jesus, é o meu Deus. Segundo, Davi. Eu quero dar um abraço em Davi. E quero dizer, tu é o cara, mano. Não sei se vou poder dizer isso, tu é o cara. Mas eu vou dizer, tu foi um exemplo para mim. Do que fazer e do que não fazer também. Quando eu li a tua história, nos livros de Samuel, nos livros dos juízes, eu aprendi o que eu posso e o que eu não posso fazer também. Mas eu aprendi contigo como é se arrepender. Eu quero dar um abraço no Davizão. Chegar para ele aí, meu mano. E claro que eu vou conhecer o Samuel, né, gente? Não tem como. Samuel, cara, tu é o cara. Me inspirei, meus pais se inspiraram em ti para botar o meu nome. Talvez pela preguiça. Talvez pela indiferença que as pessoas não buscam a Deus. Ou talvez por não reconhecerem, não entenderem que realmente existe uma batalha espiritual travada contra nós. Talvez pela falta da percepção de que nós estamos no meio de uma batalha e que nós precisamos nos vestir com a armadura de Deus. Nós temos crentes mal sucedidos na fé, que ainda não usaram a armadura de Deus, e a armadura de Deus é uma provisão do próprio poder de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos lá, vamos adiante. Como adquirir força e resistência espiritual? Nós já sabemos, vestindo-se da armadura de Deus. Amém? Eu vou falar só de uma hoje. Vou falar de uma armadura, porque a armadura ela é interessante. Essa armadura que é dita aqui em Efésios 6, ela contém 6 equipamentos. 5 deles são de defesa e somente um de ataque. Interessantíssimo isso. Que o Senhor ele nos leva muito mais a nos proteger do que propriamente atacar. O único equipamento aqui de ataque é a espada. Todos os outros equipamentos são de defesa. E é nesse equipamento de defesa que eu quero começar. Eu quero começar com o capacete da salvação. Amém? Capacete e salvação são duas coisas totalmente distintas uma da outra. Uma é espiritual e a outra é material. Pastor, o senhor está dizendo, acabou de dizer alguns minutos atrás, que eu não tenho como vencer uma batalha espiritual usando coisas materiais, e agora o senhor vai estar descontradizendo. Calma, meu irmão, vou explicar. O capacete é algo físico, algo material, mas a salvação não. A salvação, ela é conferida ao homem, ela é dada ao homem através do Espírito Santo. A salvação é o quê? É um dom gratuito de Deus para nós. Não é algo que nós compramos. Não é algo que a gente, por ser bonitinho ou não, a gente conquistou. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. Salvação é um dom gratuito dado por Deus a cada um de nós através de Jesus Cristo. Amém? Todos receberam a salvação. Eu vou repetir para ficar gravado no seu coração. Todos. É unânime. Todos receberam a salvação. Essa notícia é boa, mas se ela for mal interpretada, tem muita gente que vai para o inferno com a interpretação errada dessa palavra. O dom gratuito de Deus é a salvação. Como que ela vem para mim, pastor? Através de Jesus. Deus disse, olha, todos recebem a salvação. Para receber a salvação, preciso reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador.
A partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a salvação. Ponto final. O que tem que fazer? Quanto tem que pagar? Nada. É um dom gratuito de Deus. É de grátis. Mas não tem que subir uma escadaria de joelho, não tem que fazer uma romaria, não tem que comprar o carnezinho da igreja. Não! É de graça. É para você. A salvação é tua, é um dom gratuito de Deus. Ele deu para você através de Jesus. Se você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu a salvação. Amém? A salvação é isso, um dom gratuito de Deus. E o capacete, pastor? Todo mundo sabe o que é um capacete. É algo que protege a cabeça. Mas aqui, o apóstolo Paulo está trazendo uma simbologia. Algo simbólico que nós conhecemos e entendemos. Ele usa algo que nós conhecemos e entendemos para explicar algo que nós não entendemos. O capacete é uma simbologia e ela é trazida para cá. Por quê? Porque ela protege um dos pontos mais vulneráveis e vitais do corpo humano, a cabeça. Todos nós sabemos o que acontece quando a pessoa leva uma pancada na cabeça. Vários podem ser os resultados. Uma pessoa que leva uma pancada na cabeça, ela pode perder a visão, ela pode perder a audição, ela pode paralisar alguns membros do seu corpo, ela pode deixar de caminhar, ela pode perder totalmente a sua capacidade cognitiva. Uma pancada na cabeça pode acabar com a vida de uma pessoa. Então nós sabemos, quando quem anda de moto usa um capacete. Por quê? Porque precisa se proteger caso caia. Caso bata com a cabeça tem que estar protegida, não adianta o capacete solto, tem que estar bem firmezinho. Então o capacete, o que ele faz? Ele protege um dos pontos mais vulneráveis do corpo humano. Se a pessoa ela levar um tiro numa perna, em alguma parte do corpo, possivelmente ela consiga sobreviver. Mas um tiro na cabeça, é raro a pessoa que consegue sobreviver. E alguns que conseguem, a grande maioria ficam com grandes sequelas. Então a cabeça é um lugar que precisa ser muito bem protegido. Agora nós vamos juntar a cabeça com salvação, capacete com salvação. Amém? Já entendemos um, já entendemos o outro. Agora nós vamos ver o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui. Porque muitas pessoas dizem, olha, eu estou salvo, fulano está salvo, ciclano morreu salvo, ciclano outra pessoa é salvo, mas a salvação ela é aqui apresentada para nós, através do apóstolo Paulo, dizendo que nós precisamos proteger essa salvação, proteger essa cabeça, aonde está alojada a nossa alma. O corpo não é importante para Cristo. Do pó viemos e ao pó nós voltaremos. O que será salvo é a nossa alma. E ela é representada como estando dentro da nossa cabeça. É a representatividade da nossa alma. E Satanás, o que ele faz? Ele quer atacar a nossa alma para impedir a nossa salvação. Como assim, pastor? O apóstolo Pedro nos ensina. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 11. O apóstolo Pedro ele diz assim, amados. Em outras traduções diz, filhinhos. Em outras diz assim, meus irmãos. Peço a vocês, como
peregrinos e forasteiros. Porque nós não somos aqui nessa terra, irmãos. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Peço a vocês que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. As concupiscências da carne, elas não lutam contra o seu corpo, não. Embora elas se reflitam no corpo, mas o foco delas é a sua alma. É corromper a sua alma. E o capacete da salvação se refere ao modo de proteger a nossa salvação, para que Satanás não tenha como entrar lá na nossa alma e roubá-la. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, ou seja, estando com ela aqui, a esperança de sermos salvos, guardados, e ele usa mais uma vez a simbologia do capacete. E nós precisamos entender que existe uma frase que vai levar muita gente para o inferno, que é uma frase que diz assim: uma vez salvo, sempre salvo. E isso não é uma verdade. Uma vez salvo, sempre salvo. E quem defende isso, diz: não, quem é salvo, pastor, foi escolhido por Deus para ser salvo. Tá, mas e o perdido? O perdido não era escolhido. Ah, irmão, pelo amor de Deus, o meu Jesus morreu por todos. O meu Jesus morreu para salvar todo mundo. Ele já me salvou, ele já morreu e já me salvou. Mas eu posso muito bem impedir a mim mesmo de ir para o céu. Ninguém pode me impedir de ir para o céu a não ser eu mesmo. Pastor, o diabo pode. O diabo só pode te ajudar. Ele não tem o poder de impedir você de ir para o céu. Pastor, o diabo me tirou da igreja. Não, você saiu da igreja. Talvez ele te ajudou. Talvez ele te deu uma mãozinha ou um empurrãozão. Mas a decisão foi sua. Nós não vamos ter como franquear isso ao inferno. Nós não vamos ter como franquear isso ao diabo, não. São as concupiscências da nossa carne, como fala Pedro. Os desejos da nossa carne, os nossos desejos carnais, os nossos desejos maus, os nossos desejos infames. A nossa vida de pecado é o que faz a nossa alma ser corrompida pelo diabo. Por isso que ele diz: olha, vistam o capacete da salvação, e não perca essa salvação por nada, mantenham-se na salvação, não deixe o diabo entrar na sua alma, não deixe ele estragar um plano tão perfeito de Deus. Eu não sei se você está entendendo isso nessa noite. Não tem como, irmãos. Não tem outra maneira a não ser servindo a Deus. As lutas diárias, elas são grandes. As afrontas do inimigo, elas são grandes. Os desafios são enormes. Não é fácil o dia a dia da gente. É no trabalho, é na escola, é dentro de casa. E tudo acontece aonde? Aqui. Essa caixinha aqui, gente, é um mistério. O nosso encéfalo é um problemão.
Tudo acontece aqui. Quero vê-la traduzir em céfalo agora. Aqui. Tudo acontece aqui, gente. Porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui dizendo, Senhor, eu te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui desejando o Senhor, em fração de milésimos de segundo, nós podemos estar num ambiente pecaminoso, pensando em algo que não agrada a Deus. Isso aqui é um grande mistério. E se eu deixar, o inimigo ele vem, ele entra nessa mente, e ele consegue estragar um plano perfeito de Deus, e impedir pessoas de serem salvas. Nessa noite você precisa sair daqui, vestido com o capacete da salvação. Tem que todo mundo sair de capacete hoje aqui da igreja. Vão passar por você na rua, vão dizer, está andando de moto? Não, estou vindo da igreja. De capacete hoje. Esse negócio é sério demais. Se fosse tão fácil para o céu, o Senhor não tinha dito, a porta é estreita. Se fosse tão fácil para o céu assim, não, uma vez salvo, sempre salvo, eu posso fazer o que eu quero, na hora da morte eu vou receber uma oportunidade. Ei, e se você não receber? E se não der tempo? Ah, mas vai dar. E se não der? Você vai correr o risco? Você vai pagar para ver? Eu não. Eu prefiro, irmãos, ir para o céu, negando muitos prazeres aqui nessa terra, do que ir para o inferno com todos os prazeres dessa terra. Eu prefiro ir para o céu, as pessoas dizendo assim, é um quadrado mesmo, do que descer redondo para o inferno. O céu é o meu lugar. O céu é o teu lugar. O inferno, ele não foi criado para nós. O inferno foi criado para o diabo depois que ele foi expulso do céu. Nós não fomos criados para o inferno, nós somos criados para o céu. Lá é o teu lugar, lá é o nosso lugar. Você foi chamado para ser salvo, você foi escolhido para ser um salvo. O inferno não é o teu lugar, você não foi chamado para povoar o inferno, você foi chamado para povoar o céu. Então não deixe o diabo influenciar a tua mente. Força, meu irmão, resistência, força e resistência. E isso começa vestindo o capacete da salvação nessa noite. Talvez você está sem força. Pastor, eu não estou resistindo mais. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou conseguindo mais. Mas nessa noite Deus vai te dar força e resistência. Você vai na segunda-feira, amanhã, ou hoje mesmo. Quando você começar nas suas lutas aqui dentro da sua cabeça, você vai dizer, Senhor, me dá força e resistência. Eu preciso resistir. Resistir, porque a palavra diz, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir, irmão, ele vai embora. Ele vai tentar, daqui a pouquinho ele vai dizer, ih, não dá mesmo, com esse crente não dá. Resistam o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você nessa noite. Com você e por você. Para que sejamos revestidos com o capacete da salvação nessa noite. Quando eu estava pregando aqui, agora, Deus falou algo no meu coração. E Ele me permitiu. Eu senti a dor.
que muitos de vocês estão sentindo agora, por não ter talvez um filho aqui, por não ter talvez um parente aqui, por não ter talvez alguém que você queria muito que tivesse salvo, mas que hoje você sabe que há um grande ponto de interrogação em cima da salvação deles. E Deus, Ele me permitiu sentir a dor que você sentiu quando eu estava pregando. E eu quero orar pelos seus familiares que ainda não são crentes. Eu quero orar por aquelas pessoas da sua família que ainda não têm a salvação. Ou melhor, tem a salvação, mas talvez o diabo tenha roubado. Talvez o diabo tenha oferecido outras coisas. Talvez o diabo tenha oferecido outros prazeres. E essa pessoa não tem tido força para entender que ela foi chamada e escolhida pelo Senhor para ser salva. Então eu quero orar por você. E quero orar pelos seus parentes que não são cristãos ainda. Seus filhos, seus pais, seus irmãos. Quem é que tem alguém nessa situação aí? Levanta a mão. Eu tenho. Eu tenho uma pessoa da minha família que não é crente. E que eu tenho orado bastante por ele. Mas eu creio na salvação dele, em nome de Jesus. Eu creio que no tempo certo essa obra vai acontecer. Eu creio que a obra vai acontecer. Ele precisa conhecer mais o Senhor. Ele precisa conhecer a palavra. Um dia ele conheceu um pouco da palavra, mas ele não permaneceu nessa palavra. Ele precisa conhecer a palavra. Seus parentes precisam conhecer a palavra libertadora. Seus parentes precisam conhecer a palavra transformadora. A palavra que muda. A palavra que transforma por completo. Então ore para que a palavra de Deus surta efeito na vida dessa pessoa que você tanto ama. Ore para que o Espírito Santo de Deus convença o pecador do pecado e do juízo de Deus. Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos fazer a primeira oração, como Tu tocaste o nosso coração, pelos nossos parentes, pelas pessoas que amamos, que deveriam estar aqui, Senhor, Te servindo, mas que escolheram tomar um caminho errado, escolheram tomar um caminho de afastamento da Tua presença, Senhor. Resolveram, Senhor, assumir uma postura de pecado, de afastamento de Deus. Mas nessa noite nós oramos por esses amados, filhos, pais, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, avós, netos, maridos, esposas. Nós oramos por todos eles, Senhor, para que o Espírito de Deus possa convencê-los, para que a obra salvadora possa vir sobre eles, para que eles sejam cobertos pelo capacete da salvação também, Senhor, para que haja arrependimento de pecados, para que haja transformação de vidas. Nós oramos por aqueles que estão afastados de Ti, que estão distantes de Ti, que estão distantes da Tua presença. Tenha misericórdia, Senhor. Nós clamamos pela salvação deles, nós clamamos pela salvação do perdido, nós clamamos pela salvação do oprimido, do necessitado, Senhor. Salva-os, 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 Pai. Nós oramos por nós, meu Deus. Quantas vezes somos atribulados, quantas vezes somos perseguidos, quantas vezes perdemos as forças no meio das batalhas, quantas vezes estamos desmotivados e sem resistência, Senhor, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em retroceder. Vem guerrear nossas guerras, Senhor.
Vem batalhar nossas batalhas. Ajuda-nos a ter vitória diante dos nossos inimigos. E que nenhum de nós aqui seja abatido no meio do caminho, Senhor. Mas que todos nós permaneçamos em pé, firmes no Senhor, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Amém e amém. Igreja do Senhor Jesus, que nessa noite você possa vestir o capacete da salvação e sair daqui mais crente do que nunca. Você tem que sair daqui mais crente do que você entrou hoje. Amém? Se você não está mais crente do que você entrou, tem alguma coisa errada. Talvez o diabo já está começando a mentir para você. Você tem que sair daqui mais crente hoje do que quando você chegou. Aleluias. Que a paz de Cristo esteja sobre você, que a unção do Espírito esteja sobre você, e que o capacete da salvação esteja sobre você. A nossa fé tem que ser representada. Eu não estou dizendo para você botar um capacete, eu estou dizendo para você se imaginar com um capacete da sua salvação. Imagina, estou com o capacete aqui, baixa a viseira, vai. Está andando pela rua, o inimigo vem, pim, pá, batendo o capacete, não me acertou. Resista ao inimigo, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até quarta-feira, até domingo, nosso culto. E para a graça e para a glória de Deus, que você esteja forte e resistente no Senhor. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite.